em nome de Jesus. E você diz amém. Você pode sentar. Graças a Deus. Se você chegou mais cedo um pouco, você teve um café da manhã. Amém? É possível que se repita aí todas as vezes. Então, dia de ceia, vem mais cedo. Vem compartilhar, é muito importante. Amém? Acorda às 4 da manhã, irmão. 4 da manhã. Já toma banho, já se prepara, já vem para a igreja, faz fila. Isso é muito bom. Amém? Não gostaram da ideia, não é? Mas tudo bem. Essa manhã eu quero conversar com vocês sobre resiliência. O pastor tem uma coisa interessante como pastor de igreja, é que ele fica ouvindo não somente aquele que o céu está falando durante a semana para ele, mas também quando os aconselhamentos acontecem, a gente começa a perceber o que está no coração das pessoas, as dúvidas, os questionamentos. E é importante que quando a gente tem uma percepção daquilo que Deus deseja para as nossas vidas, a gente se preparar para aquilo. E nessa manhã eu quero falar com vocês sobre resiliência, a capacidade de recomeçar. Diga para o seu vizinho: resiliência, a capacidade de recomeçar. Então, irmãos, resiliência para mim é um dos assuntos que eu estudo e nós devemos estudar. E nós encontramos na Bíblia homens e mulheres que, por sua resiliência, por não desistirem, eles obtiveram promessas. Há pessoas que desistem muito rápido, por várias circunstâncias, por várias coisas que acontecem na vida, eles não se plantam naquilo que Deus tem falado para elas. E quando não existe resiliência, você troca tudo como quem troca de roupa. E isso não é muito bom, isso é ruim para a nossa vida. Então, eu não posso dizer para você que eu já estou pronto com relação a isso, eu não já alcancei isso, né? Mas eu tenho, nesses meus 71 anos de vida, marcas que me fizeram ficar de pé por causa da minha resiliência, por causa da vontade de estar vivo, por causa da vontade de fazer valer os propósitos de Deus na minha vida. E quantas vezes eu tive que recomeçar, né? E por isso eu digo que resiliência é a capacidade de permanecer de pé, ok? Resiliência é a capacidade de você continuar de pé quando você tem certeza das promessas que foram lhe dadas e que a palavra diz que você tem direito. Então, se você tem essa convicção das promessas que foram ditas para você, você precisa ter resiliência para que você possa continuar carregando em seu coração a convicção daquilo que foi falado, e não importam as tempestades. Tempestades virão sempre. O que é importante numa tempestade é como você se move dentro dela. Essa é a coisa mais importante. Eu não sei se vocês já assistiram algum vídeo lá dos Estados Unidos, quando tem aqueles tornados, aquelas pessoas que vão para dentro do tornado para gravar. Aquilo, irmãos, é resiliência, porque ele está arriscando a própria vida. E às vezes as tempestades da vida são pequenas, e nós, por não termos resiliência, nós desistimos muito rapidamente das coisas que acontecem na nossa vida. Basta alguém dar uma palavra para você que forçou seu coração, lhe machucou, e você já quer desistir, já quer chutar o pau da barraca, como diz no Nordeste. E eu te digo, não é importante que isso aconteça. Ninguém vai alcançar nada de Deus se não tiver resiliência, se não estiver firme nos propósitos que Deus tem dado. Então, manter os olhos sempre abertos nas promessas que Deus tem dado, e promessas que você recebeu, independente das vozes que se levantem ou dos cenários que você possa ver se apresentarem durante todos os seus dias, você precisa continuar crendo, tendo a certeza que o Senhor é fiel. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Aquilo que Ele falou, Ele vai cumprir. Você só precisa ficar firme nas promessas do Senhor. Eu gosto das músicas antigas porque elas falam de coisas bem sérias, né? Tem uma canção que diz assim: firmes nas promessas do Senhor. Nós precisamos estar firmes. Então eu preciso, de fato e de verdade, que nós sejamos resilientes, com essa capacidade de que alguém sabe que transitar do presente para o futuro não é o que o cenário está dizendo para você, mas é o que a palavra diz para você. Porque se você está no presente vivendo uma situação e você pensa que isso vai alcançar teu futuro, talvez não seja isso que Deus quer, e eu te digo, não é isso que Deus quer. Na agenda de Deus,
Ele tem coisas melhores. A Bíblia diz que ele disse assim: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então diga comigo assim: Deus tem o melhor para mim. E eu preciso ser resiliente. Olha, José só alcançou o que ele alcançou porque ele foi resiliente. Jacó só viveu a vida que ele viveu depois dos tropeços porque ele foi resiliente lá no Val de Jaboque. Ele não soltou aquele ser espiritual até que ele recebesse a bênção. Josué foi resiliente e viu o muro cair porque ele ficou lá até se cumprir aquilo que Deus tinha falado ao seu coração. Então, por um momento eu te digo que o inferno diante dessas pessoas achavam que tudo estava perdido, que eles iam desistir, que eles não iam continuar, mas de fato e de verdade o inferno se enganou. Eles continuaram firmes e fortes, seguindo aquilo que Deus tinha falado para eles. Quando Davi enfrentou Golias, pensaram que Davi não daria um caldo, mas Davi foi resiliente. E como é que ele foi resiliente? Eu vou te dizer como é que você deve ser resiliente para que você vença. Davi foi resiliente usando a palavra de Deus. Se você for resiliente em você mesmo, talvez você desista. Mas se você for resiliente usando a palavra, aquilo que a palavra diz, com certeza haverá bom fruto e não será frustrada a sua esperança. Quando Moisés saiu do Egito com o povo, irmãos, e ele estava diante de uma cena, um cenário onde não tinha saída, para trás vinham os inimigos dos lados dos montes, na frente um grande mar. Ele podia ter desistido, mas ele não desistiu, ele foi ouvir o Senhor. Ele tinha promessas que levaria aquele povo à terra de Canaã. Então, como ele tinha essas promessas, ele ficou firme e forte, e ele foi orar ao Senhor, e o Senhor disse: olha, Moisés, diga ao povo que marche. Irmãos, nós não podemos ser como caranguejo. Não sei se você já viu o mangue, os caranguejos sempre estão andando para trás. Nós não somos caranguejo. A nossa jornada é sempre para frente. Não importa o que aconteça, não importa o que fale, não importa o que o mundo está dizendo, você tem que continuar indo para frente. Então, eu preciso, irmãos, dizer para vocês que a nossa jornada de fé, muitas vezes na vida espiritual, também material, nós vamos encontrar muitos empecilhos, mas eu te digo, se formos resilientes, nós vamos vencer todos eles. O fato é, nós somos humanos e é possível que um dia você acorde feliz da vida, satisfeito, alegre, porque você foi lá na consulta da sua conta bancária e você tem tudo para pagar todas as suas contas, está maravilhoso. Mas é possível que você levante um outro dia e você veja a sua conta bancária, não tem absolutamente nada e você tem vários boletos para pagar. E eu te digo, onde é que você vai colocar a sua resiliência nisso? Tem uma coisa que as pessoas têm perguntado para mim, as pessoas que sabem a minha vida. Elas dizem assim: pastor, onde o senhor encontra tanta força? Eu digo: na alegria do Senhor. Nada me tira a alegria do Senhor. Não importa as circunstâncias, eu continuo alegre, porque a alegria do Senhor é a minha força. Se eu perco a alegria, eu perco a força do Senhor. E como eu não quero perder a força do Senhor, eu quero continuar alegre, bendito seja o nome do Senhor. Amém? Então não olha para o momento que você está vivendo. Esse momento presente não tem nada a ver com a promessa que Deus tem para a sua vida. Você tem alguém do seu lado aí? Diga para ele assim: o momento que você está vivendo, se é que você está vivendo algo errado, diga: isso não é o que Deus tem para você. Diga para ela: Deus tem algo melhor para a sua vida. Agora diga bem forte, olhando nos olhos dela: Deus não terminou ainda com você. Deus ainda não terminou. E eu gosto de ler a palavra para me tornar resiliente com ela. A Bíblia diz assim em Filipenses 1:6: estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Jesus Cristo. Diga: completá-la. Até o dia de Jesus Cristo. Eu pensei que vocês iam dançar, mas às vezes o pregador se engana, não é? Mas deixa eu te dizer uma coisa: eu tive uma conversa com o pessoal da igreja, com o conselho pastoral e com a diretoria, dizendo de um projeto que Deus está colocando no meu coração, e daqui a pouco nós vamos falar desse projeto. Mas lá eu não quis dizer algo que veio somente para mim, mas agora eu vou dizer. Eu estava semana passada na frente da igreja, e de repente passa essas pessoas que ficam juntando papel.
E ele passou, e eu estava na frente da igreja, olhando para a igreja, ali à frente, nós não temos a frente ainda. E eu estava olhando e orando. E aquele homem parou e disse assim: ei, por que você não bota a sua identidade? Aí eu disse: como assim? Eu estou perguntando por que o senhor não bota a sua identidade. Eu disse: mas eu tenho uma identidade. Ele disse: não, mas não é essa identidade que eu estou falando. Como é que o senhor começa uma obra e não termina? Coloque a identidade. Sabe o que é a identidade? Placa na igreja, para que as pessoas quando passem vejam. Isso não significou nada para você, não é? Para mim significou muita coisa, porque eu estremeci na hora. Eu entrei, vim orar, disse: Senhor, obrigado, porque você não faz acepção de pessoas, você usa doutor Wilson, com o pedigree que ele tem, mas usa também o pastor Janduí, que não tem pedigree nenhum, e você usa o carroceiro que passa na rua, do mesmo jeito. Então nós precisamos fazer alguma coisa para concluir. Diga comigo: projeto concluir. Muito bem. Vamos continuar. Então, ser uma pessoa resiliente é permanecer, em primeiro lugar, leal ao que Deus te falou, fiel às promessas que Ele te deu, íntegro, para que você veja a manifestação da promessa no seu cotidiano. E eu faço uma pergunta para vocês, e vocês talvez não precisem me responder. Para quem é milagres? Para quem é milagres? Eu te digo que milagres é para aqueles que não desistem. Milagre é para aqueles que não desistem. Como diz no Nordeste, pode dar o sangue na canela. O trem pode vir carregado de dinamite, você não sai dele. Porque você sabe em quem você tem crido e sabe que Ele é poderoso para cumprir todos os propósitos que Ele fez. Eu quero nessa manhã te animar a que você seja resiliente em todas as promessas que você tem e que você nunca desista daquilo que Deus tem propiciado para você. Amém? Olha, quando nós lemos sobre a mulher do fluxo de sangue, eu fico imaginando que Deus, que não faz acepção de pessoas, aquela mulher, a Bíblia não diz que ela merecia o milagre que ela procurava, mas a Bíblia diz que ela foi resiliente quando ouviu falar de Jesus Cristo, e ouvindo falar sobre Ele, ela foi batalhar pelo seu milagre. Às vezes, Deus está esperando que você dê o primeiro passo para Ele começar a fazer alguma coisa. Mas às vezes nós ficamos apenas como pedintes. Deus mande, Deus me dê, Deus me dê, Deus manda. E nós não fazemos nada, não levantamos para fazer alguma coisa, para começarmos. E resiliência tem a ver também com isso. Eu te pergunto, será que só existia essa mulher com fluxo de sangue? Ou será que existiam outras e muitas mulheres com fluxo de sangue? Com certeza muitas outras. Mas quantas vieram a Jesus? Talvez as outras tenham se acomodado, não é assim mesmo. Deus quer isso, amém, glória a Deus. E elas desistiram de caminhar. Certamente elas morreram. Mas quando alguém se torna resiliente e tem uma oportunidade, porque quando você está em resiliência, as oportunidades que aparecem você pega, porque você está na espreita, esperando que alguma coisa venha para que você comece a fazer alguma coisa. E muitas vezes nós ficamos inertes. Quantas mulheres tinham com esse mesmo problema, com essa mesma situação? Mas foi essa que foi atrás. E foi atrás dizendo: se eu apenas tocar na orla dele, eu vou ser curada. Isso é resiliência. E olha, a resiliência ali foi uma coisa tão forte, porque ela não podia se apresentar em público. Ela estava como que contaminada, as pessoas podiam apedrejá-la. Mas ela foi numa convicção tão grande que a resiliência dela não deixou ela ter medo. E ela foi e ela recebeu sua cura. Diga: Deus é bom. Ela estava numa situação deprimente, mas ela foi. Deixa eu te dizer uma coisa: todas as vezes que você tiver um texto bíblico, mesmo que ele tenha uma coisa negativa nesse texto, mas quando a Bíblia diz mas,
é uma conjunção adversativa, que quer dizer o seguinte: aqui está no caos, mas alguma coisa vai acontecer. Aquela mulher tinha um problema, mas ela levantou e ela procurou aquele que poderia suprir a sua necessidade. Abra sua Bíblia comigo em Marcos, capítulo de número 5, por favor. Marcos, capítulo de número 5. Bendito seja o nome do Senhor. Como Deus é bom. Eu acho que vocês estão quietos porque vocês ouviram sobre inglês e estão pensando em não estudar, e estão bem quietos, né? Mas Deus está vendo tudo isso. Marcos capítulo 5, versículo de número 25, está escrito assim: aconteceu que certa mulher, havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecia à mão de vários médicos, tendo gastado tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior. Cada dia a situação ficava mais difícil. Quando o cenário te mostra que cada dia fica mais difícil, esse é o cenário certo para que você desista. Agora, quando você tem uma promessa e quando você sabe que há uma oportunidade, não importa o cenário, você vai se levantar e você vai atrás daquilo que você sabe que pode resolver o seu problema. Foi o que aconteceu com essa mulher. Ela teve uma oportunidade durante 12 anos e ela pegou essa oportunidade. E a Bíblia diz que ela disse o seguinte: tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, porém a multidão, tocou-lhe as vestes, porque dizia, ela dizia isso antes: se eu apenas tocar as vestes, ficarei curada. E a Bíblia diz: e logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do flagelo. E a Bíblia diz que Jesus, reconhecendo que imediatamente dele saiu poder, saiu virtude. Olha, isso é uma das coisas que a resiliência faz com a gente. Quando a gente é resiliente, quando a oportunidade se apresenta e nós vamos atrás dessa oportunidade, é aí que Deus vai dizer: vou começar a trabalhar com ele. Então preste atenção, não importa o cenário que você está vivendo, não importa as circunstâncias que tenham chegado para você, não importa o que o sistema está dizendo, não importa o que o governo está dizendo, não importa o que a sua conta está dizendo, eu vou te dizer uma coisa: há alguém muito maior do que tudo isso. Diga por favor assim: maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Então isso é resiliência. Essa mulher foi resiliente, ela foi atrás, ela tocou nas vestes e ela foi curada. Um cenário adverso a tudo que ela estava vivendo, mas a convicção que ela tinha de que ela fizesse aquilo que ela teve no coração, eu te digo, aconteceu. Sabe quantos leprosos existiam naquela época? Não se sabe o número deles. Quantos enfermos existiam? Não se sabe o número deles. Mas todos aqueles que foram a Jesus se tornaram resilientes, mesmo na sua situação difícil, eles receberam cura. E muitas vezes nós ficamos acomodados com as situações que nós vivemos, e a religião nos enganou. Não, Deus é quem sabe, isso é vontade de Deus. Eu me lembro de uma certa vez que eu fui visitar uma senhora, numa certa residência, ainda quando morava lá em Campina Grande. Ela estava com 34 quilos, com um câncer terminal. E muitas pessoas a visitavam. E uns diziam: não, isso é a vontade de Deus, se conforme. Isso é a vontade de Deus, então se conforme. E um dia me levaram para fazer a visita na casa daquela senhora. E eu tive a oportunidade de conversar com ela, falando baixinho, e com os seus familiares. Disseram: não, pastor, é porque muitas pessoas vêm aqui e dizem para ela que é a vontade de Deus, a gente está conformado com isso, só esperamos que ela vá e se encontre com Deus. Eu falei: mas gente, então tem alguma coisa errada aqui. O que é que está errado, pastor? Vocês têm consciência de que isso é a vontade de Deus? Sim, nós somos ensinados assim. Eu digo: então tá bom, então Deus está chateado com vocês. Como assim, pastor? Porque essa quantidade de remédio? Então é a vontade de Deus que ela morre e vocês estão dando remédio para ela ser curada? Vocês entenderam alguma coisa? Se é a vontade de Deus, então para que tomar o remédio? Eu disse: gente, não é nada disso. A vontade de Deus não é essa. A vontade de Deus é aquilo que está escrito: pelas pisaduras de Jesus já fui curado. Essa é a vontade de Deus. Não importa o tipo de enfermidade, a vontade de Deus é que você receba cura. Porque uma das grandes bênçãos da aliança
que nós temos é cura. E eles ficaram assim olhando para mim. E eu pedi, traga o azeite. Trouxeram o azeite. Nós oramos. Quando nós terminamos de orar, a mulher sentou e disse, estou com fome. Eu digo, opa, chegou cura. Porque a Bíblia diz isso. É a primeira coisa que acontece é sentir fome. Todos aqueles remédios ficaram para trás. Mas eles entenderam agora que não era a vontade de Deus aquilo. A vontade de Deus era que ela fosse curada. Entenda, eu não estou dizendo que você não pode tomar um remédio. Mas eu não posso dizer, contrariando o que a palavra diz, que Deus quer que eu me cure, e eu tendo o entendimento que eu tenho que morrer com aquilo, eu não posso aceitar isso e você também não deve aceitar. Nós temos que aceitar o que a palavra diz. Então, o que a palavra diz é o que nós vamos viver. Então, todas as pessoas, aquela mulher hoje é missionária em Portugal. Ela estava condenada à morte, mas ela foi curada. Amém? Diga, Deus é bom. Então, muitos leprosos existiam, mas apenas alguns foram a Jesus e foram curados. E dos que foram curados, apenas alguns foram agradecer a Deus. Um dia, um jovem rico interpela Jesus Cristo em busca de salvação. Ele era um homem muito rico. Mas Jesus olha e vê o coração dele. Nós pensamos que Jesus está dizendo, quando ele disse assim, venda tudo que tem e dê aos pobres, que Jesus queria que ele se desfizesse de tudo, porque os ricos não entram no reino do céu. Não é isso. O que Jesus detectou no coração daquele homem era avareza. Era o amor àquilo que ele possuía. E Jesus perguntou para ele, você tem observado a lei? Tudo. A lei e os profetas. Jesus disse, você tem feito isso, tudo tem observado. Esse então só te falta uma coisa. Tire a avareza do seu coração. Em outras palavras, ele não teve resiliência para aceitar aquilo. Ele simplesmente, a Bíblia diz que ele saiu dali triste. Ele não reclamou de Jesus, não disse que ele ficou chateado com Jesus, mas ele saiu triste. Foi isso que aconteceu. Não havia resiliência. Agora, Jesus se encontra com um homem baixinho, assim como eu, talvez até mais baixo do que eu, e para vê-lo passar, teve que subir numa árvore. E Jesus olha e vê o coração do homem e diz assim, desce, que eu quero ir para a tua casa. Jesus não pediu nada àquele homem, Jesus não perguntou se ele observava a lei, se ele observava os profetas. Jesus viu o coração e quando ele desceu, rapidamente, ele já conversou com o mestre. Mestre, se eu tenho defraudado alguém, eu vou dar 4 vezes mais. Isso estava na lei, isso quer dizer que ele observava a lei. E ele estava querendo cumprir a lei. Se eu tenho defraudado alguém, eu vou dar 4 vezes mais e vou pegar a metade dos meus bens e dar aos pobres. Jesus não pediu nada disso. Ele se antecipou e falou, porque no coração dele havia uma sede de salvação. E Jesus simplesmente disse assim, houve hoje salvação nessa casa. Aleluia. Então aquele homem foi resiliente. Diga, Deus é bom. O que é que você acha do cego que ficava gritando o tempo todo, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim? Aquilo é resiliência. Agora eu te digo, a Bíblia diz que uma multidão inteira recriminava o homem que gritava. Mas quanto mais recriminavam, quanto mais tentavam tirar a sua voz de cena, mais ele gritava. Sabe por quê? Ele estava sendo resiliente, porque ele sabia que aquele que ali estava passando poderia trazer a visão dele. E por ser resiliente, ele continuou gritando, ei, não se intimide com as vozes que se levantam para lhe depreciar ou dizer que não tem mais jeito. Não, 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 não. Quando você pensa que está no fim, talvez Deus diga para você, ainda nem começou. Você tem que ser resiliente. Diga para o seu vizinho, você precisa ser resiliente. Irmão, resiliência também é quando você percebe que algo novo está por vir. Aleluia. Algo novo está por vir aí, irmãos, no Músicos. Aleluia. Quando você percebe que algo novo está por vir,
e você sabe a promessa que você tem, mas você vê o cenário, vê tudo o contrário, mas você fica de pé, dizendo assim: eu estou esperando o novo, então eu não abro mão. Não, mas não tem mais novo. Tem, eu tenho certeza que tem. Eu sei quem tenho crido, e sei que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais além do que tudo que pedimos e pensamos, pelo poder que opera em mim. Então tem algo novo chegando, e eu vou esperar esse algo novo. E eu não tenho que esperar chegar a 2006. Eu sei que nós vamos ter o culto da virada. Você vai ter um culto como você nunca viu, espere isso. Nós vamos ter o culto profético no dia 4. Talvez você não tenha visto ainda um culto como aquele, mas você não tem que esperar que chegue esses dias. Vai começar agora. Diga algo novo. Diga algo novo. Está chegando. Aleluia. Eu passei 6 anos da minha vida abrindo a porta do apartamento assim que acordava, porque eu estava esperando algo. Aí você vai dizer: loucura, parece. Alguém para entrar no condomínio tem que avisar. A gente fica sabendo que está entrando. Como é que você abre a porta do apartamento sem ninguém lhe dar nenhuma informação e abre e olha se tem alguma coisa? Não, pode me chamar de louco, não tem problema. Pode me chamar de velho, não tem problema. É sempre bom ter um cavalo velho por perto. Mas teve um dia, irmã Luciana, que eu acordei, e quando eu fui, estava lá. E não era nada que o homem pudesse ver com os próprios olhos. E chegou. E eu vou te dizer uma coisa: se chegou para mim, mas pastor, o senhor é o pregador, o senhor é o pastor que já está há tanto tempo no ministério. Não, irmão, não. Essa semana eu estava conversando com o Dr. Wilson como chama lá o negócio que nós fizemos? Um podcast. E eu estava falando sobre o texto de Jesus Cristo: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus. Deu-lhes o poder. Esse poder é eusósia, não é dunamis. E a palavra filho não é ruios, é técnico. Eusósia é um poder sobrenatural que nos é dado para nós declararmos, para decretarmos, para nos levantarmos, para fazer as coisas acontecerem. Foi um poder que Deus nos deu. E quando a Bíblia diz que filhos ali, que é técnico, é filho que não é maduro ainda. Então, aqueles que chegam hoje têm o mesmo direito de eusósia como aquele que já está há 100 anos com o Senhor. Agora, até que nós entendamos esses direitos que nós temos, nós vamos reclamar das pessoas: que história é essa de decretar, mandar em Deus? Não, ninguém está mandando em Deus. Não tem como mandar em Deus. Ele é o Senhor de todas as coisas. Porém, se você olhar para a palavra, você vai perceber que em aliança você pode falar algumas coisas com Deus e não vai ter problema nenhum. Você acha que se Moisés não tivesse aliança com Deus, quando Deus disse assim: Moisés, chega, não quero saber mais desse povo, pegue a mala, vá com eles, eu não vou. Moisés não baixou a cabeça, ele disse assim: Senhor, é o seguinte, se o senhor não for, eu não vou não. Como assim? Não vou. Nós temos uma aliança. Como é que o senhor vai dizer agora? Tirou a gente, vai deixar a gente andar sozinho? Não. Nós temos uma aliança. Se o senhor não for, eu não arredo o pé. Sabe o que é isso? Aliança. Quando você tem aliança é diferente. Agora, até que você entenda isso, você precisa entrar no Rema. Fazer 2 anos desse curso maravilhoso para que você veja a sua vida dar uma guinada e você ouvir coisas que você nunca ouviu e aprender coisas que você nunca aprendeu. Quem é essa menina que está perto de você aí, rapaz? É sua amiga? Diga a ela: venha para o Rema. Eu não sei por que você está demorando de fazer essa escola. Eu posso te dar um testemunho. Você é formado em Direito, não é, irmão? E o que mais? Quais são os cursos que você tem mais aí? Eu sei que você tem um pedigree grande.
tem várias especializações. Já era crente em Jesus Cristo quando veio para o Rema. Concorda? Então você tem um pedigree extraordinário. Eu não tenho inveja dele. Mas eu te pergunto, quando você veio para o Rema, foi o que aconteceu? Ligou a luz, né? Ligou a luz, não é? Ligou a luz. Quando você veio para o Rema, ligou a luz. Aleluia. Então, se você ainda não se matriculou nessa escola, eu te digo, você está perdendo tempo. Porque aquilo que você poderia passar 10 anos para aprender, em 2 anos você vai aprender. Nós temos uma matéria chamada Justiça de Deus. Quando você não entende o que é justiça de Deus e não se torna essa justiça, fica mais difícil pleitear aquilo que Deus tem para você. Mas quando você se submete a isso, fica diferente. Quem não senta para aprender, nunca se levantará para ensinar. Então tem momentos que a gente tem que sentar para ouvir alguém que já tem uma caminhada. Amém? Eu tenho 4 metros com o Senhor, você pode andar 1 metro comigo. Você vai ser bem abençoado, amém? Diga, Deus é bom. Então não deixe que as vozes lhe calem, não se sinta suprimido por qualquer situação, não deixe que nenhum espírito contrário àquilo que a palavra tem para você, chegue até você. Existe um espírito chamado espírito de intimidação, que é um espírito que tem tocado muitas pessoas, você se intimida com as coisas. Não se intimide. A resiliência é importante porque quando você vai percebendo que está chegando mais perto daquilo que Deus tem, você vai ficando mais forte. Em vez de você ficar fraco, você fica mais forte. Você vai arregalando mais os olhos, ficando mais esperto com aquilo que Deus quer trazer para você. Então eu te digo, dou um conselho: feche os seus ouvidos para os ruídos incrédulos. Feche os ouvidos para os ruídos incrédulos. Porque existe algo dentro de você que clama forte. Nós cantamos aqui: Deus é fiel para mudar a sua história. Oh, pastor, quantos anos leva isso? Segundos, se você quiser. Sua história muda em segundos se você quiser. São posicionamentos que nós tomamos. Se tomarmos os posicionamentos, a nossa vida muda. Deus é fiel para liberar destinos. Se você se sente como uma pessoa que não tem um destino, não sabe para onde está indo, não sabe o que fazer, ei, eu te digo, se move nele. Existe algo dentro de você chamado Espírito Santo que pode te mostrar quais são os teus próximos passos. E você não tem que andar cego. Deus é fiel para curar todas as feridas, seja na carne, emocional, sentimental. Deus é poderoso para curar isso. E saiba que essas feridas emocionais e sentimentais, elas não vieram de Deus, foi pelos posicionamentos que você tomou. Foi com as pessoas que você se agregou, que não devia ter se agregado. E você começou a sofrer na carne aquilo que você plantou. E não faça isso. Diga comigo: a fé que eu creio é a fé que faz milagres. Diga: a fé que eu creio é a fé que muda histórias. Diga: a fé que eu creio é a fé que coloca o gigante nos meus pés. Aleluia. Se eu não servir para muita coisa, pelo menos nessa manhã eu estou servindo para levantar você, para dizer: seja resiliente, porque a vitória está próxima. Diga: algo novo está por vir. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, glória. Por favor, dance um pouquinho comigo aí. Dance um pouquinho comigo aí. Dance um pouquinho comigo. Aleluia, aleluia, aleluia. Dance um pouquinho comigo. Algo novo está por vir. Algo novo está por vir. Dance um pouquinho comigo, por favor. Alegre-se com essa palavra. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Diga: algo novo. Diga: algo novo está por vir. Eu vou ligar esse microfone aqui, Diogo, porque o meu está muito baixo. Mas não diminua o meu não, tá? Diga: algo novo. Aleluia. Olha o que é que diz a palavra em Hebreus capítulo 10. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão.
Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis as promessas. Porque ainda dentro em pouco de tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo, quem é justo aqui? Por que você é justo? Porque a Bíblia diz, num texto bíblico, aquele que não conheceu pecado, Jesus, Deus o fez pecado por nós, para que nele, Jesus, fôssemos feitos a justiça de Deus. Então a Bíblia diz, todavia, o meu justo viverá da fé. Diga, o justo viverá da fé. Agora a Bíblia diz também, se ele retroceder, a minha alma não tem prazer nele. Então não retroceda, não importam as circunstâncias, não importa o que aconteça, não retroceda, não saia do lugar que Deus lhe plantou, não saia. Se você se arrancar, não haverá fruto. Bendito seja o nome do Senhor. Aí ele diz assim, nós porém não somos daqueles que retrocedem para a perdição, somos entretanto da fé para a conservação da alma. Então, irmãos, o que a Bíblia está nos chamando aqui é a perseverança, a resiliência. E vou te dizer mais, resiliência e perseverança não é uma opção. Eu não sei se eu vou ser perseverante hoje, eu não sei se eu vou ser resiliente amanhã. Não, isso não é opção. Isso é necessidade. Nós temos necessidade de ser resilientes. Nós temos necessidade de ser perseverantes, para que nós possamos ver o novo que está chegando. Quem não persevera desiste muito rápido. Quem não persevera fracassa. Quem não persevera desanima e desanima outros. Então você precisa continuar crendo. Oh pastor, mas a água está subindo, está chegando na minha garganta, daqui a pouco eu não respiro. Ei, deixa eu te dizer uma coisa, aí dentro de você tem uma bomba que vai fazer inflar você. À medida que você vai perseverando, você vai inflando, e a água vai subindo, e você vai subindo com a água. Ei, você vai subindo com a água, mas você precisa perseverar. Aquilo que você tem como promessa, e você crê, comece a falar. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá em glória todas as minhas necessidades. Comece a declarar a palavra, comece a declarar. Diga, Deus é bom. Talvez não venha no seu primeiro momento de fé, mas quem sabe a sua fé, a sua resiliência e a sua perseverança faça com que você chegue muito mais rápido ao que você tem. Aleluia. Eu não posso te garantir quando é que vai se realizar, porque depende muito dos seus passos de fé. Mas eu te digo uma coisa, eu sinto o cheiro. Quando o doutor Wilson está fazendo café, eu sinto o cheiro, porque o café dele é diferente. Tem cheiro de aroma, tem cheiro de canela, tem outros cheiros. Como é bom. Ei, eu não sei se você já sentiu quando está se preparando para a chuva, a terra, irmãos, é muito interessante a natureza. A terra, ela solta um aroma como se ela tivesse assim, estou sentindo um cheiro de água. A terra. Ei, deixa eu dizer uma coisa, sabe do que você foi feito? De terra. Então isso está dentro de você. Quando a chuva está se aproximando, você tem que sentir o cheiro. Eita, aí vem água, 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 aí vem água. Diga, está chegando. Diga, está chegando. Irmão, eles estão muito tímidos ainda, estão muito tímidos. Talvez quando a gente cantar, eles se animem mais. Vamos lá, vamos cantar. Oh, aleluia.